Bom dia, pessoal. Bom dia. Ok. Muito bem. Nós vamos começar hoje o nosso estudo das equações diferenciais, né? Espero que todo mundo tenha entregue seus trabalhos, não tenha havido maiores problemas, né? Muito bem. É, o nosso trabalho, a partir de agora, ele é diferente, tá? O que que aconteceu? No nosso curso, a primeira parte, a gente fez um cálculo tradicional, né? Primeira parte do curso, vamos ver aqui. Primeira parte. Curso. A gente tratou, né? Basicamente uma conclusão do cálculo 1, né? Aproximação de funções por polinômios, né? E séries, né? Basicamente esse foi o tema. Então a gente aprofundou um pouco a parte analítica, a gente aprofundou um pouco a parte de números, né? Para poder se sair aqui. Nessa segunda parte, aqui a gente viu, né? Vimos aqui claramente aquela coisa do, vamos dizer assim, aquele contraponto, né? Entre algoritmo, né? Versus aquela parte mais filosófica, né? Mais retórica, né? Vamos botar assim. Então, a gente já viu esse negócio aqui, né? Na realidade, a filosofia fica muito pesado. Tem uma outra palavra que eu não tá vindo aqui. Tem a ver com a retórica, com a fala, com a manipulação do pensamento, né? Eu vou botar entre aspas aqui, então, tá? A gente viu bem esse contraponto. Nessa segunda parte, nós vamos estudar equações diferenciais, tá? As que são chamadas de ordinárias. Vamos já dizer por quê, né? Essas equações, nessa fase do curso, nós vamos apelar, né? Vamos apelar bastante para o ensaio e erro, tá?
O curso ele é bem intuitivo, bem diferente dos rumos que a gente tinha tomado até aqui, num curso tradicional de cálculo, tá? Então, a temática, apesar de ensaiar diversos algoritmos no meio do caminho, ela não é ainda bastante lógica, bastante pesada, tá? Essa parte introdutória do curso de equações diferenciais. Eu já tive a oportunidade de comentar com vocês que esse curso era dado antigamente sozinho, né? Exatamente por causa dessa diferença que ele tem em relação a um curso de cálculo tradicional. Mas tudo bem, né? Já é coisa do passado, a gente tem que começar. Muitos problemas em ciência e tecnologia, eles são descritos por equações diferenciais ordinárias, tá? E equações diferenciais parciais. Nós vamos ver a diferença entre essas coisas. Um exemplo dessa situação, né? Um exemplo dessa situação é a situação, a gente pode clássico, né? Um exemplo clássico dessa situação. É aquela experiência que você, por exemplo, prende uma mola, né? Vamos botar assim. Vamos supor que aqui é o chão, mas eu estou confundindo ele com o eixo Y, e eu tenho uma massa, né? Uma partícula de massa M aqui, tá? E essa partícula, ela, vamos dizer assim, é presa numa mola aqui, né? Então, esse é um exemplo de movimento harmônico, né? Não vou desenhar tão bem, mas você pode pegar o seu livro de física depois e dar uma olhada. Bem, um problema que surgiu foi exatamente ele estando em repouso, está tudo ok, está tudo aí, né? É como se a posição da partícula fosse aqui na origem. Mas, se aplicada uma força, né? For aplicada uma força nesse bloco, né? Nessa massa, essa partícula de massa M, ela estica essa mola, pode vir para cá, né? Para essa posição aqui, em um determinado tempo, e começa a oscilar. Essa é uma experiência vivida, uma experiência que você pode já fez com toda certeza, né? Então, a descrição desse movimento, né? Se você pensar em t como tempo, né? X de t, a posição da partícula, né? No tempo t, né? Você vê lá em física que aí, além de x de t, você vai ter a velocidade, né? Usa essa notação, ou essa aqui, né? Com pontinho. Velocidade da partícula. E, com certeza, você estudou até a aceleração, né? Tá certo? E aí, a lei de Newton, né? Segunda lei, né? Segunda lei de Newton, nos diz o seguinte, que a massa vezes a aceleração, né? É igual à força resultante atuando na partícula, né? Todas as forças que atuam na partícula, isso inclui a força, né? Que a movimentou. Então, basicamente,
Nesse problema aqui, você vai ter a massa da partícula, o x 2' de t, isso é igual à força resultante, que vai depender de quê? Vai depender do instante, da posição, da velocidade, lógico, né? Ela vai depender disso. Ok? Então, isso aqui, automaticamente, né? Essa é uma equação que apresenta como incógnitas, né? Apresenta como incógnitas a função x de t, que é a posição, a derivada primeira dela, a derivada segunda dela. Essa, camarada, essa posição, ela é buscada e ela se expressa por meio daquela equação. Isso é um exemplo típico de uma equação diferencial. É claro que você aprofundando, né, essa questão, né, você descobre, por exemplo, quais são as forças que podem atuar aí, né? Por exemplo, a mola, ela oferece se a gente quiser ampliar, né, o que a gente está vendo aqui, a mola, ela oferece uma força contrária ao movimento que foi dado, né? Que é dada pela lei de Hooke. Então, tem uma força aí que se opõe ao movimento, não importa se ele é para a direita ou para a esquerda, ela vai se impor. Então, ela vai impor, né, a sua parte, que depende, isso aqui é experimental, depende da posição. Outra coisa que você pode supor, né? Eu posso até não ter atrito da partícula lá, né? Da massa M com o chão, mas isso não me impede de ter um atrito com o meio. O ar que está circulando, ou o fluido que está circulando, seja ele qual for, né? Então, eu poderia ter aqui, né, uma resistência do meio, né, que vai se expressar, isso também é experimental, contrária, né, à velocidade. Aqui é uma constante da mola, né? O K aqui é constante da mola, depende da mola. E o eta é uma viscosidade do meio, né? do fluido que circunda. E eu posso ainda ter uma força, é possível que você tenha uma força, né? Força que atua, né, sobre a partícula, tá? Que vai depender do tempo, a intensidade dela. Então, eu posso, na realidade, descrever aquela força resultante juntando todo mundo. Essa força resultante aí, que a gente descreveu, ela de repente é menos kxt, menos eta x' de t, mais essa parte que depende só do tempo. Poderia até não depender só do tempo, mas, via de regra, ela depende do tempo, tá? E aí a sua equação tomaria essa forma, né? Tomaria a forma m x2', né? Menos k x de t menos eta x' de t mais f de t. Que é o caso clássico, né? Esse é o caso clássico. Então aí temos um exemplo clássico de uma equação diferencial.
Eu posso buscar esse valor de x, né? Tentando resolvê-lo, tá? Que é o que foi feito, né? É o que é feito no curso de física e nós fazemos aqui também. Em linhas gerais, você tem deixa eu só ver uma coisa aqui. Em linhas gerais, nós vamos ter uma definição, né? A gente pode fazer uma definição. Olha, como se você tivesse uma função. Como vocês não viram ainda as funções de várias variáveis, nós vamos precisar, mas não vamos fazer isso no momento certo. Eu posso descrever a equação, né? Quer dizer, errei. Equação diferencial ordinária por uma expressão do tipo, olha, ela pode se apresentar como sendo uma função, né, pelo que está escrito aqui em cima, resumindo, que depende da variável independente e de uma função que eu estou buscando, que é y de x, das derivadas dela, né? Aqui você bota todas as derivadas que vão entrar. Yn de x. Vamos supor que entre até... Então, eu posso ter uma equação dessa natureza, tá? O mais alto n é a ordem da EDO, tá? Por isso que ela é ordinária. Vai depender desse tamanho. No caso do sistema mola-massa que a gente descreveu, a ordem é 2, né? Ela é uma equação de segunda ordem. Então, e lá a variável é o tempo. Aqui a gente vai fazer de forma genérica, com x sendo a variável. É lógico que aqui nós temos x deve pertencer a um intervalo, que é o domínio da EDO, tá? Vai depender da situação. Naquela equação do exemplo lá do sistema mola-massa, o tempo ele começa a partir de um determinado instante. Normalmente a gente começa a experiência a partir do tempo igual a zero. Então é na parte t maior ou igual a zero, né? O intervalo é bem grande. E aí essa forma, né? Esse jeitão implícito aqui, ele engloba todas as possibilidades, né? O que normalmente é feito, tá? O que normalmente é feito, né? Eu estou usando a palavra normalmente, parece brincadeira. Normalmente, vai já entender por quê. Se coloca, né, yn de x em função de x, y de x, yn menos 1. Que foi feito ali em cima, né? A segunda lei deu direto isso daí. Ou seja, escrevemos na forma normal. Yn é uma função de x, y de x, y' de x, yn menos 1 de x. Tá? Essa é a dita forma normal. Ela expõe claramente, né, a parte
da ordem separada das demais. A ordem mais alta, né? A derivada de ordem mais alta fica em função da variável independente x e das variáveis que estamos buscando, da variável y e suas derivadas até a ordem n-1, como está aqui. Né? Ok? Então, essa é chamada forma normal, né? A tal de forma normal. Ok? E, de novo, claro, x vai estar em um determinado domínio, a mesma história, né? É o chamado domínio da equação. O que pode... Parece assim que a gente colocou as coisas aqui, o y sempre de forma explícita com relação a x, né? E pode ser que não seja verdade. Mas vamos explorar o outro nome importante aqui na história, né? O que está aí, né? A gente já viu um exemplo. Vamos tentar pôr... A ideia dessa aula é colocar os nomes nos bois, né? A ideia é basicamente isso. Não se quer muito além disso. O que é, né? O que é uma solução para a EDO, né? Por exemplo, essa é uma pergunta interessante. E a resposta é a seguinte, né? Chamamos de solução da EDO, né? Vamos colocar ela aqui naquele jeitão dela, né? X, Y, Y', YN, né? Toda função, né? Função y igual a psi de x definido em intervalo, né? Que é o domínio da coisa, de modo que, substituída na equação, vou botar assim, ó, uma estrelinha aqui, em estrela, né? A transforma tá? Transforma em uma identidade. Em que I será o intervalo de definição da solução, ou domínio, né? Ok? Como é que fica a criatura, então? A criatura vai ficar assim. F, x, psi de x, psi' de x, psi n vezes, né, derivada, isso dá zero para todo x pertencente a i. Então, uma solução, ela substituída, ela dá certo, ela faz funcionar a equação. E detalhe, muitas vezes não se acha, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, muitas vezes a gente não vai achar bonitinho assim, desse jeito. Assim está muito bom, tá? É que na realidade, às vezes, você não consegue resolver explicitamente, né? Isso aqui é uma expressão em que y está como uma função explícita de x. Às vezes elas vêm embaralhadas, que nem a própria EDO aí, né? Às vezes elas vêm embaralhadas na forma
que ocorre muitas vezes, nós vamos ver, é que x e y aparecem em uma equação implícita. Tipo, φ de x e y igual a zero, tá? Em um determinado domínio, claro, né? Claro que você sabe que toda vez que eu conseguir uma equação implícita desse jeito, eu posso ajustar um domínio onde o y pode pintar como função de x e o x também como função de y, né? Isso aí você lembra bem, né? Um exemplo clássico disso daqui é essa equação, todo mundo reconhece, né? É uma equação que apresenta x e y como função. Você escolhe aí onde que você quer. Mas, de repente, você pode querer que o x, né, apareça como uma função, a variável independente, aí você pode tirar o y, né, como a raiz quadrada positiva de 1 menos x2. Claro que aqui, né, o domínio x será menor que 1, ou igual, né? E poderia tirar uma em função da outra. Só para te dar uma ideia, né, você pode derivar essa equação aqui, ó. Deriva em x. Vou fazer um procedimento aqui de derivada parcial. Eu vou dar uma aula, nós vamos ter uma aula sobre derivação parcial, tá? Então, vamos estudar mais adiante derivadas parciais. Se você quiser, já pode pegar o livro e dar uma olhada para ver o que é. Não é um bicho de sete cabeças, não. Mas quem enfiou o curso de EDO no cálculo 2, esqueceu que um dos pré-requisitos para você estudar equações diferenciais é entender funções de várias variáveis. Tá? Você já viu que a própria definição da EDO pede uma função de várias variáveis, né? Então, se eu derivar isso aqui, vai ficar 2x mais 2, pensando em y como função de x, y, y' de x, uma regrinha da cadeia aqui, isso é igual a zero. Dividindo por 2, você vai ficar com x mais y, y', que é uma EDO por si só. Olha aqui. Se você quiser, aqui ela está na forma implícita, e você pode escrever assim, ó, y, y' é igual a menos x, e daqui o y' é igual a menos x sobre y. Ó que beleza. Então, você automaticamente, olha, você vê, eu saí do x2 mais y2 igual a 1, então ele é a solução. A equação lá é uma solução? É uma solução. Tá? Olha aqui uma EDO de primeira ordem. Aqui chama forma normal. Aqui está na forma implícita. Tá? A forma normal normalmente também chama explícita, tá bom, pessoal? Só para você ter uma ideia. Então, olha lá, eu mexi aqui com esse exemplo para você ver o que que normalmente faz. Esse truque que eu fiz com a derivada ali, você pode fazer nesses casos. Você pode fazer nesses casos. Ó, eu já sei que φ de xy é zero.
Se eu derivar, né, derivando em x, eu vou ter, né, dφ dx é esse símbolo aqui que você ainda não sabe, tá? Eu derivei em x mais a derivada da φ com relação a y, dy dx. Isso é zero. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Aguarda mais um pouquinho que você vai saber o que significam essas coisas aqui. Isso aqui é a derivada com relação a x, isso aqui é a derivada com relação a y. O que é que acontece? Você explicita, se quiser, né? O dy dx, ele é, na realidade, menos, né? O dφ dx ou dφ dy. E aí, na sua equação, aquela equação lá de cima, quando a expressão for assim, ela não perde valor, não. Ela era f de x, y, no lugar da derivada dy dx, você vai botar essa criança grande aqui, ó. Dφ dx, dφ dy, papá, e vai substituir todo mundo aqui, igual a zero, tá? Ela pode pintar em uma expressão que embola o x e o y. E mesmo assim ainda é a solução, tá? E a gente pegou um exemplo para ver isso aí direitinho. Para matar a curiosidade, de cara, né? Vamos fazer um parêntese aqui só para esclarecer. Você tem uma função de duas variáveis aqui, olha. Um exemplo. Vamos supor que é x quadrado mais y quadrado. O que são as derivadas parciais? Né? Um exemplo simples para você, se quiser pode ir se adiantando no livro, mas eu vou dar uma aula sobre esse assunto para a gente poder estudar um modelo clássico de equações diferenciais, que são as equações exatas, tá? O que acontece aqui? Se eu quiser derivar com relação a x, ela tem duas variáveis, veja bem. Se eu quiser derivar, né, a derivada da f com relação a x, é derivar a expressão, grosso modo, né, pensando em y como constante, tá? Portanto, o que aconteceu? O df dx é 2x. Isso é uma constante, quando eu derivar em x dá zero. Aqui são duas variáveis independentes. O x é independente do y, tá? Y não é função de x aqui. Pode vir a ser? Pode vir a ser. Mas em princípio não é, tá? E o que é o df dx? Ou dy? É derivar a expressão pensando em x como constante. Constante. Portanto, o df dy, ele é 2y, ok? Tá bom? Então, só para adiantar a vida aí. As expressões que andaram surgindo, né? Uma função dessas, né? Uma função dessas tem um gráfico? Tem. Essa aqui, por exemplo, é um gráfico muito simples, tá? Note que o domínio dela é o plano e ela assume valores na reta, tá? Ela sai do plano e ela vai para a reta, tá? Essa f que eu desenhei para você aí. Isso aqui é o f de xy. Onde que fica o gráfico dela? O gráfico dela
ele é o conjunto dos pontos x, y, f de x, y do R3, né? Isso aqui está contido no R3, é espacial. Uma maneira de você visualizar o gráfico disso daí é rodar, tá? Em torno do eixo Z, é o terceiro eixo, essa parábola aqui, ó. Isso aqui é Z igual a x2. No momento que eu rodar isso aqui, eu vou fazer essa figura aqui que chama um paraboloide, tá? É uma figura tridimensional. Ok? Só para você ter uma ideia que todas essas coisas são tratáveis. Nós não vamos ter tempo de tratar isso com detalhes, você vai ter que aguardar o cálculo 3, graças ao departamento que votou assim, né? Os alunos são geniais, eles não precisam do cálculo 3 antes das equações diferenciais. Eu, como sou uma criatura comum, a partir de mim eu miro o alvo das minhas aulas, né? Então eu vou ter que dar uma aula desse negócio para vocês, para estudarmos a equação exata. E não perder essa oportunidade, porque as equações exatas são muito importantes, tá? Então a gente vai ter que parar uma semana só para as equações exatas. Depois a gente vê o que é isso. Ok? Mas isso aí já dá uma introdução e você já não fica... Outro detalhe, né? Uma questão de ser ou não alfabetizado. Esse símbolo que eu usei aqui, Dhond, chama Dhond. Se quiser, pode botar no feminino, no francês, né? É um D. A menos que você seja analfabeto, um D, você escreve assim, ó. Você sai do meio dele e escreve assim, né? Isso se contrapõe a você fazer assim, né? Isso aqui é analfabeto. Então, o Dhond, você vai fazer assim, sai do meio dele e puxa, tá? Porque tem gente que faz assim. Isso aqui é analfabeto, tá? Então já fica sabendo. Beleza, vamos passar em diante. Vamos continuar o nosso trabalho, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? A gente já tem aí a nossa situação, nossas equações diferenciais já estão surgindo, os nomes, o que é solução, né? Forma geral de uma EDO de primeira ordem. É uma forma assim, né? Tipo, f de x, y, y' igual a zero. Uma equação que embola esses três caras, né? E a forma normal, né? Forma normal, y' igual a f pequeno de xy, tá? Então, tá aí a nossa forma normal. Forma geral, forma normal, né? Vamos adotar assim os nomes, para não falar forma implícita. É a forma geral, embola todo mundo numa expressão, mas na forma normal você pega a derivada de ordem mais alta e explicita ela em função das outras, né? Normalmente isso é possível, pelo menos teoricamente é. Aí a questão normalmente surge, né? Ela está relacionada à solução. Nós já vimos como é a solução, né? Eu vou usar o exemplo que eu vi ali em cima, que nós fizemos. Vamos ver um caso bem simples de solução e a gente vai explorar depois. Normalmente, você viu a equação que ficou ali, né? Era y', isso é um exemplo, tá? Y' é
menos x sobre y. Não foi isso? Foi isso. Tem coisa mais fácil, mas como eu te dei esse exemplo, a gente vai mexer. Suponha que eu queira resolver isso aqui. Esse modelo aqui, nós vamos vê-lo depois, é um modelo de EDO separável. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, aliás, mais de um. As separáveis são uma classe grande. Então, olha só, como é que eu resolvo isso daqui? Em primeiro lugar, isso daqui, na realidade, é o dy dx. E você normalmente vai representar dessa forma aqui, ó. Ela é separável exatamente porque você pode multiplicar em x aqui e ficar com a expressão y dy igual a menos x dx. É lógico que você está pensando nas variáveis x e y, e, portanto, você está no R2. Como é que resolve essa criança? Você resolve essa criança integrando dos dois lados. Você integra, né? Passa a integral aí. Quando eu integrar isso aqui, vai aparecer uma constante. Toda vez que você integra, aparece uma constante, né? A integral disso aqui, em y, é y2 sobre 2. A daqui é menos x2 sobre 2, mais a constante. Ou seja, x2 mais y2 é igual a 2c. Isso aqui é a solução. Mas é uma solução que depende de c. Para eu saber quem é o c, eu tenho que saber onde que eu quero resolver o meu problema, tá? É aí que entra a situação, tá? Você tinha uma equação, dy dx, que era menos x sobre y. E se você quiser saber onde é que é o c, você tem que dizer onde quer que passe a sua solução. Y, por exemplo, de 1, eu quero que seja 0. Quando você faz isso aqui, você está impondo uma condição inicial, tá? E EDO mais condição inicial, o que é chamado, né, problema de Cauchy. Tá? No nosso caso, eu quis voltar para a y de 1 ser igual a 0, implica que x2 mais y2 com y de 1 igual a 0 vai dar 2c, né? 1 ao quadrado mais 0 é igual a 2c. Daqui você tira que o c é igual a meio, né? Ela tem que passar aqui nesse ponto. Se eu fizer a figurinha, era o ponto, né? 1, 0, que é daquela circunferência do início. C igual a meio, a solução vai ficar x2 mais y2 igual a 1, que era a nossa equação do início. Ok, pessoal? Então, agora você já sabe o que é um problema de Cauchy. É uma equação diferencial que você quer resolver, obrigando a solução a passar num ponto. O que você conseguiu foram várias soluções, né? Várias. Você fez um monte de circunferências aqui em torno da origem com essa equação. Agora, quando você especifica onde a solução deve passar, você está impondo o que é chamado uma condição inicial. E aí você só tem uma.
Essa brincadeira, ela se resume no seguinte teorema, tá? A ideia era exatamente essa. Teorema discute existência e unicidade, né? Solução geral você tem um monte, mas se você quiser uma em especial, você diz onde ela deve passar. Então, é o chamado teorema de existência. Nós não vamos demonstrar, a gente só vai discutir. E unicidade. A demonstração ela é pesada, a gente pode até orientar alguma coisa no final, mais tarde. Agora não, tá? Esse teorema ele se deve ao matemático Picard, tá? A versão mais importante, né, se deve ao Picard francês. Eu vou fazer aqui um esboço do teorema para você, né, do enunciado. Seja R, esse R aí eu estou querendo dizer que ele é um retângulo, tá? AB vezes CD. Um retângulo no plano, tá? Que contém o ponto x0, y0. E f de R em R números reais, né? Uma função, né, que satisfaz as seguintes condições. São duas. Primeiro, f de duas variáveis é contínua em R. Aquele R retângulo, tá? Segunda condição. A derivada parcial da f com relação a y, a variável dela aqui é y, tá? É contínua também em R, no retângulo, no domínio, tá bom? Então, existe uma e somente uma solução y igual a φ de x para o problema de Cauchy y' igual a f de xy e y de x0 igual a y0. Olha o ponto. Tá? Ou seja, uma figurinha que está seu retângulo, né? A, B, C, D, e o ponto x0, y0 lá. Só vai ter uma solução y igual a φ de x passando aqui. Não tem outra, tá? Essa é a tônica do teorema de Picard, do teorema da existência e unicidade das equações diferenciais ordinárias. Então, você guarda esse enunciado, separa ele no cantinho. Nesse curso, não se demonstra esse teorema, nesse curso, um curso introdutório, né?
no curso de equações diferenciais, no mestrado, a primeira aula já é a demonstração do teorema, né? O pessoal acha que todo mundo já sabe essas coisas, aí começa pela demonstração, tá? Bem, uma coisa que eu queria ainda falar é sobre os métodos de resolução, né? Eu vou fazer um quadro aqui para você. O trabalho vai ser resolver as equações. Então, existem métodos de resolução, tá? Eu vou só fazer um resumo aqui sobre eles. Métodos de resolução. Basicamente, tem dois grandes grupos. Um, quantitativos. E outro, qualitativos. Qualitativos está fora do nosso curso. Ele não pretende resolver, né? Se pretende apenas obter informações sobre comportamento de soluções. Alguns sistemas são muito difíceis, algumas equações são muito difíceis. Você não consegue a solução de uma forma quantitativa. E aí você se contenta em obter informações sobre o comportamento de soluções, tá? Não é o nosso caso. Nós vamos tentar resolver, tá? Aqui tem dois grandes grupos, os exatos e os aproximados, né? Ou numéricos. Tá? A gente vai trabalhar aqui, tá? O menor grupo de todos é esse aqui, tá? Porque a maioria das equações é muito difícil resolver. Nós vamos resolver as fáceis, tá? Então, nós queremos os exatos. Os aproximados, a gente não tem mais espaço ali, eu vou puxar para cá, tá? Os aproximados, você vai ter, dentro dos aproximados, aqueles que são analíticos, tá? Tipo Euler, Roym, Runge-Kutta, tá? E aproximações sucessivas. Ok? E os gráficos. Basicamente, aqui a gente tem método das isóclinas. O que ocorre hoje é que existem pacotões que misturam as aproximações numéricas com o método das isóclinas. E aí ele mostra desenhos muito bonitos, tá? Mas os analíticos que eu estou me referindo aqui, a maioria deles é Euler, Roym, Runge-Kutta, primeiro, segundo e outros mais que podem pintar, são objetos de um curso de cálculo numérico, às vezes, ou de equações diferenciais numéricas, tá? Eu vou abrir um parêntese só para aproximações sucessivas. Aproximações sucessivas é um método que tem a ver com os exatos e que está por trás da demonstração do teorema, ok? Só por isso que a gente vai ver. Os métodos exatos se baseiam naquilo que eu fiz ainda agora, integrar, tá? Os exatos se baseiam na possibilidade de integrar a equação
ou fazer a quadratura, né? Como a gente fez ali. Claro que aí você começa a pensar, mas tem um monte de função que eu nem sei integrar. É verdade, esse é o problema, tá? Por isso que ele é muito restrito. É o menor de todo o grupo que tem aí, que eu disse para vocês. Mas é o objeto do curso. O curso é um curso de introdução, tá, pessoal? Eu coloquei lá na plataforma Aprender o livro. Foi uma doação da editora Spring Verlag, né? E vocês, como ele se parece muito com o esquema que eu costumo colocar no meu curso, eu coloquei ele à disposição de vocês também para estudo. Tem as equações que são trabalhadas no livro de cálculo normal e tem aquele livrinho do início, aquele russo, né? O Kisseliov, que também trabalha com um esquema parecido com o meu. A única coisa que eu não consigo batalhar com ele junto é a transformada de Laplace. O resto eu consigo me entender bem com ele. A notação dele é péssima, de transformada de Laplace. Ok, pessoal. Então, com relação ao método que eu falei ali, você sabe que a nossa equação, nosso problema de Cauchy, ele era assim, né? Só para finalizar. Então, o que que acontece? Vamos fazer a nossa tentativa aqui na nossa equação. No duro, eu tenho essa possibilidade, olha. dy é sempre f de xy dx. Aqui tem um y encambitado. Aqui que é o problema. Se ela fosse uma função de x multiplicada por uma função de y, eu ia fazer exatamente aquela separação que a gente fez e ia trabalhar. Aqui não dá para fazer isso. Então, o que é que nós vamos fazer? Integra de x0, né? De y0, aliás, a y, o dy, e integra de x0 a x, o f de x, y, dy. A gente vai ter y de x menos y0 igual a integral de x0 a x, f de xy, dy. Se você quiser botar uma outra variável aqui, é dx, né? Na realidade, eu estou integrando em dx aqui. Então, sua y de x vai ser y0 mais a integral de x0 a x, f de x, y, dx. Ué, mas isso é solução? Não, de cara não, né? Mas observe, se eu soubesse um valor para y, né, que é exatamente isso que é feito, eu poderia, né, tirar daqui a seguinte coisa, ó, uma aproximação melhor para y0, né? Tipo, né? É claro que se eu fizer x0 aqui, né, y0 é o y0. Se eu botar é o y de x0, né? Eu poderia fazer y1 igual a y0 mais integral de x0 a x, f de x, y0 dx. Integrar isso daqui e eu tenho uma aproximação. Uma vez conseguida essa, eu faço a próxima. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É por isso que o nome é aproximações sucessivas. Você pode fazer isso aqui e daquela fórmula bolar essa daqui, yn de x igual a y0 mais integral de x0 a x, f de x, yn menos 1, dx.
Ué, mas isso presta para alguma coisa? Vamos ver. Exemplo. Se eu quisesse resolver essa equação aqui, y' igual a y de 0 igual a 1, por exemplo. Empregando a técnica que a gente aprendeu até agora, você tem que dy dx igual a y. Daqui você tem que dy sobre y é igual a dx, né? Integrando isso aqui, você vai ver que aqui eu tenho, né? Se eu integrar, eu vou ter, integrando, logaritmo de y menos o logaritmo de uma constante é igual a x. Certo? Daqui você vai ficar com logaritmo de y sobre a constante igual a x. E daqui você tem que y sobre a constante é o e elevado a x. Ou ainda, o y de x é constante vezes o e elevado a x. Tenho a minha constante atrapalhando. Só que o y de 0 é 1. Então, 1 é y de 0, que é igual a constante vezes e elevado a 0. Né? Então, aqui a constante é igual a 1. E a sua solução, finalmente, é y de x igual a e elevado a x. Quer dizer, a gente já sabe que a solução é isso aqui. Mas vamos usar aquela nossa fórmula. Suponha que você queira empregar, né? Seu problema é esse. Né? Lembre-se que a sua f de x, y é y. Então, yn de x é y0 mais a integral de 0 a x da f de x, yn menos 1 dx, tá? Fórmula é essa. Então, vamos lá. y0 é 1. Tá aqui. Né? y0 é 1. y1. y1 é o 1 mais a integral de 0 a x do y0, que é 1. Então, isso aqui é 1 mais x, certo? Então, veja bem. 2. 1 mais a integral de 0 a x do y, da f de x, y1, que é y1. Então, 1 mais x dx. 1 mais x mais x2 sobre 2, correto? Vamos fazer mais uma para ver se você identifica. 1 mais a integral de 0 a x, f de y2, de x, y2, que é o próprio y2. Então, 1 mais x2 sobre 2. Então, eu vou ficar com 1 mais, integrando aqui, x2 sobre 2, x3 sobre 3 fatorial, né? 2 vezes 3, 3 fatorial. De 0 a x vai ficar 1x mais x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 fatorial. Se você for preenchendo isso aí, você vai chegar à conclusão que o yn é igual a 1 mais x2 sobre 2 fatorial mais xn sobre n fatorial. Nem precisa dizer, né, para onde ela está indo, né? Você está construindo a série de Taylor em torno da origem da função e elevado a x, correto? Você já aprendeu isso. N indo para infinito, yn de x está indo para o e elevado a x mesmo. Então, esse método, eu quis descrevê-lo, ele está muito relacionado com o que a gente quer, é a alma da demonstração do teorema de existência, tá? E é uma técnica que você pode empregar.
É aproximação, mas pode integrar. Desses truques malucos para resolver fora do esquema exato, é o único que eu me permito colocar nesse curso, por questões de tempo e por questões de interesse, né? O curso não é um curso de análise numérica e, portanto, a gente não vai mexer com o lado gráfico, tá? E vocês precisam de subsídio para tentar pensar em algo do tipo qualitativo, então não é a hora, tá bom? Então, eu diria que isso aqui é um bom começo. A gente vai ficando por aqui e você pode, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar a questão da... Esse aqui é o livro, né? O Kisseliov. O Adkins está aqui, né? A gente colocou ele aqui, tá bom? Então a gente hoje fica por aqui, tá? Vocês vou terminar a nossa gravação, né? Parar a nossa gravação. Melhor, né? Tem que sair primeiro aqui. Vou parar o compartilhamento e, consequentemente, parar a nossa gravação também.